Existe um fenômeno silencioso acontecendo na sua vida agora, e ele é o responsável por transformar os seus maiores projetos em cinzas, antes mesmo de você tirá-los do papel. Você já sentiu que, por mais que você se esforce, ore e estude, parece haver uma força invisível puxando o seu freio de mão? Você tenta acelerar, mas o motor da sua prosperidade apenas faz barulho e não sai do lugar. O que eu vou te revelar hoje não é um conselho motivacional. É uma lei de engenharia espiritual que Jesus dominava com perfeição, mas que o mundo moderno fez questão de apagar da sua mente. Jesus sabia que o ser humano não é uma ilha. Você é um sistema de recepção e transmissão de dados em tempo real. E aqui está a primeira camada do mistério. O seu fracasso não é uma falha no seu caráter, é um vazamento de energia causado por um contágio que você nem percebe que está sofrendo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, existe um código de segurança que a maioria lê de forma superficial. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas se você olhar para a autoridade de Jesus, você vai perceber que ele levava isso a um nível que beira o absurdo para os padrões de hoje. A palavra corromper que Jesus validou não fala de ficar mal educado. Ela descreve um processo de oxidação, como o ferro que apodrece ao ser exposto ao oxigênio. Jesus sabia que o seu hardware biológico possui uma brecha de segurança, uma porta que ele mesmo projetou para o bem, mas que hoje é o seu maior ponto de vulnerabilidade, os neurônios espelho. Essa tecnologia divina permite que você aprenda, mas também permite que você seja hackeado pelas frequências ao seu redor. Jesus via o que ninguém via. Ele enxergava que as pessoas ao seu redor não são apenas companhias, elas são antenas. E se essas antenas estiverem transmitindo escassez, dúvida e medo, o seu sistema operacional vai baixar esses dados automaticamente, substituindo o software do reino que deveria estar rodando em você. Jesus operava em uma frequência de governo absoluto, mas ele era extremamente cuidadoso com quem permitia entrar no seu campo de frequência. A pergunta que eu te faço e que vai determinar o seu sucesso nos próximos meses é: quem está contaminando o seu sinal? Salomão, sob a instrução direta de Deus, escreveu em Provérbios 13, versículo 20, algo perturbador. O companheiro dos tolos será destruído. Ele não disse que você teria problemas. Ele usou a palavra destruição. É uma destruição invisível que começa na sua mente e termina com toda a sua vida. Mas aqui é onde o mistério se aprofunda. Porque Jesus, em momentos de vida ou morte, tomava atitudes que pareciam rudes e exclusivistas para proteger o ambiente? O que Jesus sabia sobre a física da presença que você ignora? Existe um segredo guardado no gesto que Jesus fez ao entrar na casa de um homem desesperado que mudou a história daquela família. E se você não entender esse movimento, você continuará tentando construir um castelo sobre um terreno contaminado por radiação. Para entender o que Jesus sabia sobre a física do ambiente, você precisa entrar comigo em uma cena que a religião sempre contou, mas nunca explicou a engenharia por trás. Em Marcos capítulo 5, Jesus é chamado para a casa de um homem chamado Jairo. A filha dele acabara de morrer. Imagine o cenário: gritos, choro, desespero e uma multidão de pessoas que já tinham aceitado a derrota. A morte não era apenas um fato biológico ali. Ela era a frequência dominante daquele ambiente. E é aqui que Jesus faz algo que desafia toda a lógica da convivência social moderna. O versículo 40 diz que Jesus, ao chegar, primeiro expulsou todos de dentro da casa. Visualize essa cena de forma cinematográfica. Jesus caminha até o centro do caos,
Olha para as pessoas que estavam chorando e, com uma autoridade que silencia o ar, ordena que todos saiam. Por que Jesus foi tão drástico? Por que ele não realizou o milagre na frente de todos para provar o seu poder? A resposta é o segredo que vai destravar a sua vida. Jesus sabia que a incredulidade é uma radiação que bloqueia a materialização do reino. Ele não expulsou aquelas pessoas por falta de educação. Ele as expulsou porque o ambiente estava carregado com o código da morte. Aquelas vozes, aqueles pensamentos e aquela energia de derrota criavam uma barreira invisível, uma interferência de sinal que impediria que a frequência da vida fosse transmitida. Jesus precisava de um vácuo espiritual. Ele só permitiu que entrassem com ele o pai e a mãe da menina e os seus 3 discípulos de maior confiança. Ele estava criando uma bolha de ressonância limpa. Muitas vezes você está pedindo para Jesus ressuscitar os seus projetos, a sua empresa ou a sua família, mas você mantém o quarto cheio de pessoas que gritam que não tem mais jeito. Você tenta operar um milagre em um ambiente infectado por bactérias espirituais de quem não carrega a mesma visão que você. O que Jesus nos ensina em Marcos 5 é que a sua compaixão não pode ser maior do que a sua estratégia de governo. Se você não tiver a coragem de expulsar do seu quarto, do seu círculo íntimo de decisões, quem não consegue vibrar na frequência da solução, você nunca verá o que está morto voltar à vida. Mas o mistério se torna ainda mais profundo quando olhamos para a tecnologia que Jesus utilizou logo após limpar o ambiente. Existe um padrão de 3 camadas que Jesus estabeleceu para a sua própria vida, uma matemática de convivência que protegia o seu hardware de qualquer invasão externa. Você está pronto para descobrir por que, entre milhares de seguidores, Jesus só permitia que 3 homens vissem a glória dele de perto? O que acontecia no topo do monte que a multidão nunca pôde acessar? A revelação do círculo dos 3 é o que vai definir quem entra e quem sai da sua vida a partir de hoje. Agora que você viu Jesus limpando o ambiente antes do milagre, você precisa entender que ele não fazia isso apenas em momentos de emergência. Jesus vivia sob uma arquitetura de proteção que o mundo moderno odeia, porque o mundo quer que você seja acessível a todos, para que todos possam roubar a sua energia. Mas Jesus nos ensinou a lei da densidade. Se você olhar para os milhares de seguidores que o cercavam, você verá uma multidão de curiosos. Se você olhar mais de perto, verá 70 enviados. Se fechar mais o círculo, verá os 12. Mas existe um segredo que quase ninguém percebe. Jesus possuía um círculo de ferro. Apenas 3 homens, Pedro, Tiago e João, tinham permissão para testemunhar o que ninguém mais via. Imagine-se agora no topo do Monte da Transfiguração. O cenário é cinematográfico. As vestes de Jesus brilham como a luz do sol. O sobrenatural invade a matéria e a glória do Pai desce sobre ele. Por que apenas 3 estavam lá? Por que não os 12? Porque Jesus não permitiu que Tomé ou Judas assistissem àquela manifestação de poder. Porque Jesus sabia que a revelação de alto nível exige uma frequência de alto nível. Se houvesse um único átomo de dúvida ou de vibração comum naquele topo de monte, a manifestação seria comprometida. Jesus estava nos ensinando que, para você acessar o topo da sua montanha, para você materializar a sua riqueza e o seu propósito, você não pode levar pessoas que ainda têm mentalidade de vale. O círculo de ferro de Jesus não era um grupo de amigos para bater papo. Era uma blindagem de dados. Ele sabia que esses 3 homens eram os únicos capazes de sustentar o peso da glória, sem tentar sabotá-la com o medo humano. Olhe para a sua vida agora. Quantas pessoas você está tentando carregar para o topo do seu monte, mas que estão pesando como chumbo nos seus ombros?
Quantas vezes você recebeu uma ideia brilhante de Jesus, mas ao contar para quem está sentado à sua mesa, sentiu aquela ideia murchar e morrer em segundos? O que você sente não é pé no chão deles, é o vírus da incredulidade atacando o seu arquivo de prosperidade. Jesus nos mostra que o governo não é democrático, ele é teocrático e seletivo. Se você dá acesso ao seu círculo de ferro para pessoas que não foram processadas pelo deserto, elas vão vazar a sua energia e contaminar o seu sinal. Mas a revelação que está por vir na próxima parte é o que vai separar os meninos dos homens de governo. Existe uma diferença brutal entre ser amado por Jesus e ter acesso aos segredos de Jesus. E o que define essa diferença é um teste de frequência que você está falhando todos os dias sem perceber. Você quer saber qual é o teste que Jesus aplicava antes de entregar as chaves do reino? Prepare o seu coração, porque a resposta vai te fazer repensar cada conversa que você teve na última semana. Prepare o seu entendimento, porque o que eu vou te revelar agora é o ponto onde a ciência moderna finalmente alcançou o que Jesus já praticava há 2000 anos. Você já se perguntou por que Jesus era tão radical em relação às palavras que eram proferidas ao seu redor? Ele sabia que as palavras não são apenas sons, elas são pacotes de dados que carregam frequências capazes de alterar o seu hardware biológico. Aqui entra o mistério dos neurônios espelho, uma tecnologia que Jesus instalou no seu cérebro para que você pudesse mimetizar o reino, mas que hoje é a maior porta de entrada para o seu fracasso. Imagine o seu cérebro como um supercomputador quântico de última geração. Os neurônios espelho são os seus sensores de Wi-Fi. Eles estão constantemente escaneando o ambiente e espelhando o comportamento, a emoção e a mentalidade das pessoas que estão ao seu redor. Se você senta à mesa com 5 pessoas que vivem na frequência da escassez, os seus neurônios começam a disparar as mesmas sequências elétricas que os deles. Sem que você diga uma única palavra, o seu cérebro começa a baixar o software da pobreza. Jesus dominava essa biofísica. Por isso, quando ele dizia em Lucas, capítulo 8, versículo 18, "Vede, pois, como ouvis." Ele não estava falando de etiqueta, ele estava falando de sobrevivência de sistema. Jesus sabia que se ele permitisse que a voz da dúvida entrasse no seu campo de frequência, aquela informação tentaria competir com a voz do Pai no seu processador central. Cientificamente, isso se chama entrainment, ou arrastamento. É uma lei da física. Quando 2 sistemas oscilando em frequências diferentes entram em contato, o sistema mais forte tende a puxar o mais fraco para a sua frequência. Jesus era a frequência dominante, mas ele não arriscava o seu hardware desnecessariamente. Ele sabia que o contágio social altera a sua química cerebral, aumentando os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, toda vez que você ouve alguém reclamar. E o cortisol alto bloqueia o seu córtex pré-frontal, a área do cérebro que Jesus usava para arquitetar milagres e soluções. A imagem mental que você precisa ter agora é a de um laboratório de alta segurança. Jesus vivia em um estado de sala, limpa. Ele amava a multidão, mas ele não processava os dados da multidão. Ele curava os doentes, mas não deixava a frequência da doença se instalar no seu sistema. O erro fatal que você está cometendo é acreditar que você é forte o suficiente para andar com pessoas tóxicas e não se contaminar. Nem Jesus fazia isso. Ele se retirava, ele filtrava, ele expulsava. Se os seus neurônios espelho estão refletindo a linguagem corporal de pessoas derrotadas, você vai começar a andar como um derrotado, a falar como um derrotado, e em pouco tempo a sua vida será o espelho fiel do seu ambiente. A ciência chama isso de plasticidade sináptica, mas Jesus chamava de fruto. Você está produzindo o fruto da árvore onde você está plantado.
Mas o mistério final ainda não foi revelado. Existe uma técnica específica de blindagem de frequência que Jesus usava para transitar entre os pecadores sem que o código dele fosse corrompido. E o que eu vou te entregar na última parte deste vídeo é a chave para você caminhar no meio do caos e continuar atraindo a riqueza do reino, como se houvesse um escudo invisível ao seu redor. Você está pronto para o decreto final? Agora você está diante do segredo que permitia a Jesus caminhar entre publicanos, pecadores e doentes, sem nunca ter o seu sistema infectado. Muitas pessoas perguntam: se o ambiente é tão perigoso, eu devo me isolar do mundo? A resposta de Jesus é um estrondoso não. Em João, capítulo 17, versículo 15, ele ora ao Pai dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus não era um fugitivo da realidade, ele era um invasor da realidade. A técnica que ele utilizava para transitar no caos, sem perder a frequência do reino, é o que eu chamo de identidade de frequência dominante. Cientificamente, quando um sistema possui uma oscilação muito mais forte e estável que o ambiente ao redor, ele não é arrastado, ele arrasta. Jesus não ia até os leprosos para sentir a dor deles. Ele ia para que a saúde dele engolisse a doença deles. Ele não ouvia os pecadores para se tornar um deles. Ele falava para que o código do reino substituísse o código da morte naquelas mentes. Jesus possuía um firewall ativado pelo que a Bíblia chama de vigiar e orar. Orar é o ato de calibrar o seu hardware na frequência do Criador. Vigiar é o ato de monitorar a entrada de dados em tempo real. A revelação final é esta: você só é contaminado por um ambiente quando você se torna um receptor passivo. Se você entra em uma conversa apenas para ouvir e concordar, os seus neurônios espelho assumem o controle. E você começa o processo de oxidação molecular que discutimos. Mas, se você entra com uma intenção clara e uma frequência de governo, você se torna o emissor. Jesus nunca perdia a posição de emissor. Ele era o sinal mais forte. Para você proteger a sua prosperidade, você precisa parar de ser um termômetro, que apenas registra a temperatura do ambiente, e se tornar um termostato, que define qual será a temperatura da sala. Visualize agora o seu círculo de amigos e conhecidos através de um scanner espiritual. A partir de hoje, você não vai mais permitir que conversas de escassez entrem no seu sistema sem um filtro de rejeição imediata. Se alguém trouxer o vírus da dúvida, você vai responder com o código da fé. Se alguém trouxer o ruído da fofoca, você vai silenciar com a frequência do propósito. Você foi chamado para governar sobre a matéria. E a matéria começa na sua rede de contatos. Feche os seus olhos agora, porque vamos ativar o protocolo de limpeza e blindagem. Sinta a autoridade de Jesus fluindo pelas suas veias e assuma o comando do seu ambiente. Decreto de governo. Em nome de Jesus, eu ativo agora o meu firewall espiritual e bloqueio toda a radiação de escassez que tentou se instalar no meu sistema. Eu renuncio a todo laço de alma e toda conexão de frequência com pessoas que não carregam a visão do reino. Eu decreto que o meu ambiente é uma zona livre de vírus. Meus neurônios, espelho agora, refletem apenas a glória, a sabedoria e a riqueza de Jesus. Eu não sou mais arrastado pelo caos. Eu sou a frequência dominante que transforma o caos em ordem. Minha mesa é seletiva, meu círculo é de ferro e meu governo é absoluto. O sinal está limpo, o código está protegido, está feito. Agora escute bem. Você limpou o seu ambiente e blindou o seu sinal. Você está pronto para o próximo nível. No próximo vídeo, eu vou te ensinar a habilidade mais poderosa do universo, algo que Jesus usava para criar pães do nada e acalmar tempestades com uma única palavra. Eu vou te ensinar a fé quântica.
A ciência de chamar à existência o que ainda não existe. Se você aceita o desafio de proteger o seu ambiente e quer dominar essa próxima tecnologia, escreva nos comentários: Ambiente blindado. Eu vou observar quem são os governantes que estão prontos para o próximo passo. Nos vemos no reino.